livros Apertem os Cintos, O Cliente Sumiu, de 2011, pela Alprint, e Escultor de Pessoas, em editoração. Palestrante e conferencista reconhecido, já falou para mais de 800 mil pessoas entre seminários e palestras. Recebam Norberto Rotter. Bom dia a todos. Satisfação enorme fazer parte desse evento tão lindo. Deixa eu me organizar aqui. Tudo pronto? Inicialmente, vamos começar a nossa de imediato, passando um vídeo para vocês, né? Dando continuidade. E estou muito feliz porque ontem nós tivemos uma reflexão sobre criatividade e o potencial que as pessoas têm e que a empresa precisa descobrir, que está lá no fundo, né? Tem um texto que chama Pescador de Pérolas, que fala que cada um de nós tem algo lá no fundo da nossa alma que as pessoas não sabem. Nós somos metade daquilo que nós sabemos e outra metade nós morremos sem saber que somos. Com certeza aqui nessa sala, nesse auditório, tem pessoas que têm talentos que vão morrer sem saber que têm. Provavelmente aqui nós temos um grande maestro, um grande guitarrista, né? Um grande ator de teatro que vai morrer sem saber que tem esse talento. E as empresas que são capazes de buscar essas pérolas, elas realmente fazem a diferença. E foi falado sobre isso ontem, o Rodrigo foi muito feliz. Aí vem a Janaína e nos dá um choque de, né, Cris? Nos dá um choque de realidade, de normatização, de legislação, de imposição mercadológica e, sobretudo, aquilo que o mundo está exigindo do mundo corporativo e que não dá mais para esperar. E cabe a mim fazer aquilo que eu mais faço, sonhar. Eu sou um sonhador. Eu, quando chego numa empresa e olho lá a recepção, e eu já fico sonhando como fazer aquela recepção ficar melhor, né? Eu vejo um escritório e eu já estou trabalhando na minha cabeça como aquele escritório pode ficar mais bonito. Eu vejo um processo e eu já olho aquele processo e fico, poxa, isso aí podia ser melhor. Eu sou um sonhador. E por ser sonhador, eu escolhi essa profissão e que me gratifica tanto, que é transformar pessoas e transformar empresas. E eu quero começar com esse vídeo para inspirá-los. É um vídeo emocionante. Eu vou ter que me controlar porque eu já assisti 100 vezes e as 100 vezes eu chorei. Mas vamos lá. Seja homem, Roder. Seja homem, já que sua mãe não foi, que nem os gaúchos na igreja. 유난히 평범해 보이는 한 청년이 다음을 준비하고 있습니다. 22살 최상봉이라고. 제가 좀 되게 어두운 데로 살았거든요. 지금도 이렇게 도전한 것도 너무 막 마음이 좀 되게 무겁고 좀 많이 그런데 남들처럼 되게 좀 그 사람처럼 되고 싶어서 노래는 못하지만 그래도 부를 때만큼은 그래도 좀 내가 아닌 다른 사람이 느끼고 그런 것 같아요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 22살 최선봉이라고 합니다. 숨기는 외모로 봐서는 지금 무슨 일을 하고 계신지 가늠을 할 수가 없어요. 네, 그냥 막노동하고 있습니다. 새벽에 여기 지원서를 보니까 최성봉 씨 가족상에 아무도 기재가 되어 있질 않아요. 제가 3살 때 고아원에 이렇게 맡겨져 있는데요. 5살 때 고아원에서 구타를 맞아가지고 도망쳐 나왔어요. 그러고서는 그럼 어떻게 사셨습니까? 고아원에서 나오셨으면? 5살 때부터 그냥 껌 같은 거 팔면서 바카스나 이런 거 팔면서 그냥 뭐 그렇게 생활을 했고요. 10년 정도. 누군가와 같이 생활을 했나요? 아니요, 혼자. 혼자 5살 때부터 네.
10년 동안 그렇게 살았어요. 자는 계단이나 이렇게 화장실, 공동 화장실이나 이런 데서 10년 동안 거기서 이렇게 뭐 하루 살았죠. 공부는 하셨나요? 학교는 다니셨나요? 아니요, 저 초등학교, 중학교 검정고시 왔고요. 학교는 고등학교를 학교를 하면서 처음 가봤어요. 대단하시네. 대단하십니다. 네. 오늘 노래를 보여주실 건가요? 네, 평소에 노래를 즐겨 부르셨나요? 그냥 즐겨 부른다기보다는 하루살이처럼 계속 살았다가 처음으로 좋아했던 게 음악이어서 많이 부르지 못해도 되게 좋게 봐요. 아니, 좋아해요. 네. 노래 들어볼게요. 그냥 최성봉 씨를 너무 안아주고 싶어요. 왜 노래하고 싶어요? 제가 어릴 때 좀 많은 사건들이 되게 많았어요. 그러니까 막 어디 팔려가기도 하고 좀 나이트에서 껌 팔면서 이렇게 어떤 사람이 성악하는 걸 봤어요. 근데 나이트는 되게 뭐 신나는 노래만 하는데 거기서 나 진지하게 하는 모습에 그 매료가 돼서 그때부터 좋아했어요. 그래서 성악 쪽으로 가고 싶은 거예요? 네. 네. 알겠습니다. 그 분명히 악기는 그 어딘가 Fantástico. Esse vídeo tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Tá pronto aí, gurizada? Nós vamos falar sobre o lado humano. O lado humano da alta performance. Quando nós falamos de alta performance, nós estamos falando do quê? De qualidade. Qualidade é uma palavra que a maior parte das empresas não gosta de falar. Porque qualidade sempre nos dá aquela noção de exigência total, de que você tem que ser perfeito. Não. Qualidade é tudo que se faz dentro da empresa para que alguém obtenha o que deseja. Ponto. Qualidade é tudo que se faz dentro da empresa para que alguém obtenha o que deseja.
Quando eu digo que alguém precisa obter o que deseja, isso significa dizer que a empresa tem que estar mobilizada para entregar para as pessoas o mínimo para que elas entreguem o máximo. Percebe? É preciso que as pessoas tenham as melhores condições de trabalho. Nós vamos ter uma palestra à tarde que com certeza vai ilustrar muito mais isso tudo que a gente vai falar aqui. Nós temos pessoas nas nossas empresas muito provavelmente bem parecidas com esse jovem aqui. Não sofridas, não com tantos percalços na vida, mas com uma história. Pessoas com uma história de vida, pessoas humanas, gente da melhor qualidade, e que quando a gente dá um trabalho, é preciso lembrar que ali tem um ser humano. Quando a gente divide uma tarefa, é preciso lembrar que ali tem um ser humano. Quando a gente organiza um processo, nós temos que lembrar que atrás daquele processo existe uma pessoa. Nada começa em algo, tudo começa com alguém. E quando o gerente, eu estou feliz demais de tantos gerentes aqui encarregados do objetivo do evento, é exatamente esse, porque o que é o gerente? O gerente é um agente de mudanças. O gerente que não tem no seu foco diário sair de casa e dizer, hoje eu vou mudar alguma coisa na minha empresa, não está gerenciando nada. E esse processo começa com pessoas, porque o gerente não vai mudar uma empresa sozinho, certo? É impossível. Então ele tem que sair todo dia de casa dizendo, hoje eu vou dar aula. Tem uma ganha para nós aqui, não, gente? Eu estou carente aqui ainda, mas depois daquela explosão no início da minha palestra que caiu a luz, eu estava ali todo fazendo tudo. Pronto, vou fazer a capela. Nós somos professores, gerentes. Gerentes são professores que saem de casa para ensinar o funcionário como fazer melhor. Acabou o tempo do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Saem os generais, entram os maestros. Faça isso, faça aquilo. Já plantou? Cadê a colheitadeira? Lubrificou? Pare! O que você precisa para plantar? O que você precisa para colher? Né, Neto? O que você precisa para lubrificar? Você tem as ferramentas corretas para fazer essa operação? O que você precisa para realizar essa tarefa? Qual o treinamento que tu precisa para melhorar? Qual a informação que você precisa? Tu tem a norma, tu tem o procedimento operacional padrão para fazer isso? Esse é o cara. Esse é o gerente 5.0, né, Cris, agora, né? É o cara, é a gerente, é a supervisora, é o coordenador, é a encarregada que sai todo dia dizendo, hoje eu vou transformar a minha empresa através de pessoas. Hoje eu vou fazer mudanças na minha empresa. Hoje eu vou propor mudanças. Quem me conhece aqui sabe que eu faço uma diferença em tom de brincadeira, né? Do gerente para o manda-leite, né? Tem empresas que gostam do manda-leite. Que é o cara que você tem lá para dizer assim, vai lá e diz para o cara que ele tem que fazer isso. Fulano, vem aqui. Vem cá, meu gerente. Emite o fulano lá, porque eu não estou gostando do trabalho dele. Dá 2 dias de gancho para o fulano lá. Isso não é gerente. Isso é manda-leite. Gerente é aquele cara que tem autonomia para fazer seu julgamento, para desenvolver pessoas e discipliná-las. Mas é preciso entender que o caminho é longo. Quando você fala de alta performance, você está dizendo empresas na sua plenitude. E para estar na sua plenitude, essa empresa tem que estar atrás das melhores pessoas, tem que contratar os melhores. E quando contratar os melhores, tem que dar as melhores condições para trabalhar. Mas principalmente tem que estar atento a esses talentos. Esses dias eu brincava com o Paulo Sérgio. É um caso emblemático. Vocês vão
ter o prazer de ver a palestra do Paulo à tarde. Uma das características dele sempre foi essa coisa de olho clínico, né, Paulo? Essa coisa de buscar. Apareceu na Santa Branca um rapaz lá que começou a trabalhar de jardineiro, né, Paulo? E claro que o processo já era de profissionalização, passou pelo processo, vamos fazer uma avaliação, e o Paulo nervoso, fica de olho nesse cara aí. Lembra, Eliane? Tinha reunião e ele dizia, roteiro, presta atenção naquele menino. E a empresa prestou atenção no menino. Esse menino hoje é um dos candidatos a futuro encarregado na fazenda. O gerente tem que ser um investigador. Eu falo para as pessoas, quer melhorar a tua relação com a tua esposa, presta atenção nela. Quer melhorar a relação com o teu marido, presta atenção nele. O cara chega em casa, você fica olhando o miserável andando lá, ele vai no banheiro, dá uma olhada nele. Ele senta para... O cara que descobriu o velcro prestou atenção na natureza. Ele viu um pega-pega, aquele lá que a gente usava, que prendia nas caixas, e falou, isso aqui dá dinheiro, porque ele prestou atenção na natureza. As pessoas que prestam atenção nas coisas, descobrem como fazer melhor. Nós não podemos passar o dia inteiro vendo as pessoas fazendo as coisas sem prestar atenção nas pessoas. E a coisa linda quando você faz isso, que você descobre coisas maravilhosas, porque as pessoas são capazes de te entregar informações poderosas. Quando você pergunta para ela, o que tu acha disso? Nós estamos querendo implementar um controle aqui da descarga de caminhão. O gerente de antigamente dizia, já decidi, conversei com o dono, o caminhão vai descer aqui, vai subir lá e vai descarregar lá. E o funcionário, o grande gênio daquilo, porque é ele que faz, tá bom, e vai descer aqui? Nós já decidimos que vai descer aqui, porque aqui nós vamos construir. Aí ele fala, tá bom. Aí quando você vê a coisa acontecer, você vê que está cheia de falhas, retrabalho, perda de tempo, passa para um, que passa para o outro, aí pedindo para ele controlar algo que ele não consegue controlar, pedem para ele anotar um negócio que ele não tem condição de anotar, pedem para ele relatar algo que ele não tem condição de relatar, por quê? Porque ele não foi ouvido. Porque o gerente não usou a sua maior prerrogativa, que é de investigador, que é de perguntar como melhor fazer as coisas. Então, o que nós vamos tentar passar, e vamos conseguir, é um caminho de sonho, né? Vamos inventar uma figura hipotética, né? Tipo de uma fábula, para ilustrar de uma forma bem animada esse caminho que a empresa tem que percorrer para chegar lá. Eu gostaria que vocês sonhassem comigo. Eu gostaria que vocês saíssem de vocês mesmos nessa hora, porque vocês mesmos sabem o que vocês fazem, é aquilo que eu faço. Seja na faculdade, quem está estudando aí, tá? Você vai numa palestra, o palestrante fala um negócio, o que a gente pensa, né, Janaína? Pô, minha mulher tinha que estar aqui ouvindo isso. Não é verdade? A primeira vítima é a mulher. Ou então a esposa pensa, meu marido tinha que estar aqui. Né? Ou você olha o teu colega da fazenda vizinha e diz assim, isso é para ti que ele está falando. Ou olha para trás assim, dá aquela olhada, Gente, eu estou falando é para vocês. Para você que está aí me olhando. Não fique pensando nas pessoas que não estão aqui ou que você gostaria que eu visse isso. Vocês vão sair daqui discordando de muitas coisas. Ótimo. O objetivo de uma palestra, e eu até quero fazer uma defesa da Janaína sem precisar. Vocês viram que a Janaína repetidamente falou, pesquisem. Você deve estar pensando, pô, mas que miserável, né? Eu vim aqui para nos falar e está dizendo que eu pesquisar. Então o que eu vim fazer aqui, brother?
Né, Janine? Perdão, coitadinho. Deram um tempinho desse tamanho para ela. Mas é isso. O objetivo aqui é despertar vocês, para vocês saírem daqui dizendo: puta vida, eu vou lá estudar esse troço, cara. Porque palestra é isso. Né? Palestra é o despertar para a curiosidade. Eu quero despertar em vocês, que espero sair daqui. Estou sonhando em sair daqui hoje dizendo: poxa, 100 pessoas. Poxa, se eu conseguir despertar a curiosidade e a decisão em 3 dessas pessoas de chegar na empresa e dizer: pô, a partir de hoje eu vou ficar de olho nesses caras. Conseguimos a nossa batalha, né, Julinho? Então, nós vamos percorrer um caminho de sonho aqui. Eu convido vocês a participar comigo. Vamos começar pela vaga de emprego. Quem aí já viu esse cartaz e ficou desesperado? E agora é minha vez, vamos lá. Seja homem, já que sua mãe não foi. Conta para nós. Tem microfone sobrando aí? Quem aí já viu um anúncio desse aí e ficou faceiro? Levanta o braço. Hã? Ninguém? Ninguém procurou emprego na vida? Já, né? Já teve assim uma vaga de emprego que você ficou nervoso? Já. Como é que foi? Foi durante o intercâmbio que eu acabei fazendo, perdi meu emprego na saída do intercâmbio. Nossa! E acabamos ficando lá na Rua da Amargura, foi nos Estados Unidos, e acabamos tendo que ir buscar, né, uma solução num outro país, numa outra cultura. E foi mais ou menos assim, com meu pai está aqui do lado, minha irmã está aqui da família, mas com aquele orgulho de tentar fazer acontecer. Gastou o último tostão que tinha, fui para um outro local e daí consegui o bendito emprego, né? Então foi uma experiência muito boa. Seu nome? Cássio. Cássio. E qual é a sensação? Tem um novo emprego, tem uma possibilidade, dá uma angústia? Uma ansiedade? Dá uma ansiedade absurda, né? Porque você é uma vitória sua, querendo mostrar que você é capaz daquilo, né? Obrigado, Cássio. O anúncio de emprego, gente, é o primeiro caminho para que você comece a fazer as coisas de uma forma humanística, certo, Janine? Então vamos imaginar que o Carlos Alberto, eu vou criar a figura do Carlos Alberto, descobriu essa vaga de emprego e ficou com a ansiedade do nosso amigo Cássio. Quando o cara vai escrever emprego, quando a empresa vai escrever emprego, ela vai descrever aquele emprego, vai escrever aquela vaga, ela precisa entender algumas coisas assim, ligadas a essa ansiedade. Eu tenho que fazer o bem feito. Se eu quero fazer parte humanisticamente de uma empresa de alta performance, eu tenho que ter uma alta performance na descrição dessa vaga, certo, Clélia? Aí eu vou lá, minha empresa tem que ter uma descrição de cargos, e o Carlos Alberto não sabe isso, porque o Carlos Alberto trabalhou numa outra fazenda, numa outra empresa, que chegou lá e não sabia qual era a vaga, disseram para ele que era taturista, botaram ele de jardineiro, e depois de jardineiro olharam para a cara dele e disseram: "Ó, tu tem cara de pulverizador." Ele disse: "Mas eu já pulverizei." Taca o pulverizador no cara e sai feito louco. Ele não estava acostumado com isso. E aí essa empresa que o Carlos Alberto estava concorrendo tinha a descrição da vaga do cara, porque já tinha a descrição da vaga de todos vocês ouviram aqui o gerente falando, a descrição da vaga de todos os cargos, com o tempo necessário para executar o serviço, com o salário parametrizado entre tanto e tanto, o horário de trabalho, que às vezes tem anúncio de emprego que não diz nem que dia que vai trabalhar, né, filho? É a visão do inferno. O horário que você vai trabalhar, as folgas, que é de sexta a sábado, mas que pode trabalhar sábado e domingo, e plantões até de madrugada, ele consegue ver a vida dele, ele já fala: "Nossa, eu não acredito." Aí ele chega e vai participar da seleção. A seleção na fazenda anterior foi aquele negócio assim, chegou lá o dono da fazenda, falou, ou o gerente, falou: "É tu que vai trabalhar aqui? Quem foi que te mandou?" "Ah, foi o seu fulano lá da fazenda tal, né?" "Menino, foi o seu fulano lá." "Ah, vem comigo aqui." "Então, a mulher trabalha? Vem comigo." "Ó, não esqueça de pulverizar." Não sei o que.
o cara atrás, o candidato, e eu entrevistando em movimento. Você trabalha? Alguém te sustenta? Mas tu já fez isso? O cara atrás. Ou seja, ele foi entrevistado meio na marra, trabalhou lá uns 2, 3 anos sofrendo. Aí ele chega nessa empresa e ele está pensando, é minha chance. Manda meu copinho d'água daí, gente. É a minha chance. Ele chega lá, tem uma empresa terceirizada que diz para ele, seja bem-vindo. E tem um grupo de pessoas, ele está num auditório e ele está com 10, 12 candidatos. Porque essa empresa, respeitando o aspecto social, ela difundiu para todo o Vale do Tibagi essa vaga. Porque é preciso entender que quando tem uma vaga numa empresa, milhões de pessoas podem estar sonhando com ela. Aí você deve estar pensando, mas quem indica ajuda, né? Eu vi uma consultora esses dias na TV, dando uma declaração que me deixou, minha amiga querida, obrigado, me deixou todo encoçando, embolado, como dizia minha mãe. Olha, infelizmente eu tenho que reconhecer que a indicação ainda é importante. Pelo amor de Deus! Claro que a indicação pesa, muitos de vocês foram indicados. Quando você é uma pessoa jurídica, claro, a indicação pesa. Quando você é pessoa física, também ajuda. Mas para que você entre no nível de competição, com uma recomendação de alguém, igual a todo mundo, mas Tibagi, Arapoti, Ventania e toda a região de Telêmaco Bob, existem seres humanos querendo trabalhar nessa tua empresa que é maravilhosa. E não é justo que tu pegue o primeiro ou faça como a maioria faz. Está indo embora, fulano, tá? Tem alguém para o teu lugar? É assim? Indica alguém? Eu conheço alguém, a fulana, ela ficou 30 anos presa, matou o marido, mas parece que está recuperada. Manda ela aqui, vamos dar uma olhada. Não é verdade? Desse jeito. Não, ela chega lá, assim, o Carlos Alberto chegou lá, naquele grupo de pessoas, e cada uma delas tem a oportunidade de se apresentar para ele ficar convencido que não é quem indica, que não tem fechado, e ele começa a ver os participantes como os caras são poderosos, ele está concorrendo com gente bacana, isso aí aumenta a autoestima dele, e de 10 saem 8, de 8 saem 6, de 6 saem 4, e cada vez que chama ele, o coraçãozinho dele dispara, ele fala, meu Deus, eu estou chegando lá. E toca, liga de novo, e aí ele vem para a entrevista, e aí a psicóloga faz umas perguntas para ele, ele fala, nossa, não passo, e ele passa pela psicóloga e diz, agora, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Aí a empresa terceirizada, com toda essa isenção, manda os 3 melhores para a empresa, para que o gerente escolha, não é o dono, é o gerente, que é o cara que vai trabalhar com ele, tem que escolher. Porque se me manda essas 3 moças lindas aqui, inclusive uma é minha esposa, né? Mas que não fosse, pode ser que essa moça seja mais competente, mas eu olho para essa aqui e digo, pô, é com ela que eu quero trabalhar. Não é assim, gerente. Cadê o gerente? Quem é gerente aí? Levanta o braço. Seja homem. Outro sabia, né? Tem gerente que fez assim. Tirou o dedo da cartola. É som, mas se o senhor quiser eu deixo. É verdade, entendeu? Você tem que bater com a cara do demônio. Vai dizer, pô, eu quero trabalhar com essa pessoa. E não é RH diz assim, é esse aí. Chega lá, quem é você? Me mandar. Então vai. Porque se eu, gerente, eu participo dessa celebração, isso significa que eu vou me comprometer em fazer aquele cara funcionar. Certo, dona Jana? Já estou pegando intimidade. Meu Deus, mas isso é tão óbvio. Qualidade é óbvio, gente. Eu digo para as empresas, para os meus alunos, principalmente para os meus alunos em sala de aula, que aluno questiona. Por favor, vamos debater o que é intangível, o que é opinativo, o que é filosófico, mas não vamos debater aquilo que é comprovadamente, cientificamente. Ora, se a Janaína é o RH e diz assim, que eu tenho que trabalhar, que eu já esqueci. Com a Maria, eu chego na empresa e chamo assim,
Fernando, essa vai... Ajuda ela aí, dá uma mãozinha. Ensina. Ó, o cara vai te ensinar tudo. Se ele gostar dela, ele ensina tudo. Se ele não gostar, ele não ensina nada. Termina a experiência, ela vai embora. Demitida, não sabe nem porquê. Agora, se eu escolhi a Maria, eu tenho 50% nisso. E eu vou batalhar para ela dar certo. E aí ele chega lá na empresa e é entrevistado o Carlos Alberto pelo gerente. E o coração dele dispara. E ele percebe, meu Deus, o cara que construiu essa vaga estava pensando em gente. Ele não escreveu por escrever. E essa empresa está me recebendo. Ele chega lá, seja bem-vindo, porque quando a empresa recebe uma empresa vizinha, né? Quando você recebe na associação comercial, a Federação das Indústrias, coquetel, bolachinha e coxinha, quando chega o candidato, entra aí, senta ali e espera. Não é assim? Não, o Carlos Alberto chegou lá, tinha uma recepcionista dizendo, seu Carlos Alberto, por favor, sente aqui, o senhor quer um café, uma água? Ele fala, meu Deus, eu sou um candidato que estão me tratando como se eu fosse gente. Sente aqui, por favor, me acompanhe, por favor, sente aqui, por favor, levante aqui. O senhor quer uma água? O senhor quer que eu ligue o ar-condicionado? É assim que ele está sendo tratado. O Carlos Alberto fala aqui, que é isso, gente? Está louco? Que empresa é essa? Ele participa da entrevista com o gerente super cordial, educado. Sabe o gerente educado? Não é aquele, tudo bem, quem é você? Já falo contigo. Não. Parei para falar com você. Mas no agro não dá tempo. Como não dá tempo? Dá tempo para tudo. Fecha a porta, desliga o celular. Me fale sobre sua vida. Tecnicamente, Carlos Alberto, você já está aprovado. Porque você passou pela nossa avaliação, passou pela psicóloga. Eu quero conhecer você, cara, me conta. Fala sobre sua vida, hein? De coração. Cara, obrigado, foi um prazer te conhecer. Talvez você não venha trabalhar conosco, mas eu fiquei honrado de conhecer você. Nossa, o cara saiu de lá. Amor, pode ser que eu não passe, mas olha, eu já estou feliz de ter chegado lá nessa entrevista. Oh, meu Deus do céu! Aí ele consegue. Fui contratado, sonho realizado. Primeiro, ele recebe uma notícia feliz, não é assim, Roberto? Quem? Aqui na fazenda São Januário. Você ficou tendo. Não, sim. E o coração. Desculpa. E o coração dele, tum. Você foi aprovado. Parece uma informação de morte. Não. Quero lhe dar uma boa notícia. O senhor foi contratado, gostaria que o senhor viesse aqui. Começasse, o senhor pode começar segunda-feira às 8 horas. Ele fala, meu Deus, amor, abraça a família, fica feliz, porque a coisa está andando bem pra caramba. Aí ele chega na empresa, descobriu que tem uma coisa chamada ambientação. Chega lá, está o gerente e um padrinho. Olha que coisa linda, tem um padrinho. O padrinho é o cara que a empresa nomeou, normalmente no mesmo setor dele, que vai acompanhá-lo por 3 meses, tirando dúvidas, com o manual do colaborador, dizendo para eles qual é a cultura, que a empresa gosta disso. Olha que a empresa não gosta de fofoca, a empresa não gosta daquilo. Quando você for almoçar, toma cuidado para sempre deixar a mesa limpa. E aqueles detalhes, sabe? Ele vai no banheiro fazer xixi, lá vai o padrinho junto. Ô desgraçado, o cara está me acompanhando. Sabe como? O padrinho é o primo irmão do James Taylor, é o Ben Taylor. É o cara que não larga ele, cara. É o cara que está sempre cuidando dele. Rapaz do céu. Aí ele pega o manual do colaborador, ele está cheio de dúvidas. O manual do colaborador é perfeito, tem a história da empresa, tem a missão, tem a visão, o que paga, o que deixa de pagar, quais são as normas, a disciplina. Ele lê aquilo atentamente, coloca no bolso. Sempre que ele tem uma dúvida, ele... Peraí, não, isso aqui não posso fazer. Férias, como é que faz férias? Não, a empresa faz um planejamento de férias assim, tá um pouco bacana. Ele falou, nossa, meu Deus do céu, o que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Carlos Alberto fica ensandecido, mas ele pensa que é moleza, não, porque a empresa que tem qualidade, tem disciplina. Eu só falo a você, cara, isso aqui é que nem quartel, esses 3 meses você tem que dar o máximo. Nós vamos estar cobrando de você. Na outra empresa,
que ele tinha trabalhado, terminou a experiência dele, ele nem ficou sabendo. Ninguém falou nada. Ninguém avaliou. Quem aí já teve a oportunidade de contratar um cara e depois da experiência descobrir que não era ele, mas já tinha ido? Já foi. E aí o cara disse, pô, mas você tinha que estar atento na experiência. Mas a empresa não tinha políticas para acompanhamento da experiência. Não dava metas para ele. Alguém falou que na experiência ele tinha que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, e que faltando 15 dias para o término da experiência, ele seria comunicado se tinha sido aprovado ou não. E ele ali, ó, pau. Quando faltava 15 dias, o gerente chamou ele, chamou toda a equipe. Olha que loucura, gente. Eu sei que tem gente que está pensando aí que eu sou retardado. Esse cara lá, quem é que contratou esse gaúcho louco para vir falar essa hora da manhã, que eu estou com fome ouvindo isso? Ele chama a equipe dele, reúne a equipe dele e diz assim, gente, quero chamar vocês aqui para dizer que o Carlos Alberto foi aprovado pela experiência e dizer que agora realmente ele faz parte da nossa equipe e queria pedir para vocês uma salva de palmas e que abrace ele e deseje sucesso. Carlos Alberto sendo abraçado por todo mundo, e fala, meu Deus do céu, que coisa fantástica. E aí a sequência de coisas maravilhosas. O treinamento, a empresa não tem medo de tirar o cara do campo, porque a empresa é planejada. A empresa tem um plano anual e faz uso do plano anual. Então, se ela tem um plano anual, ela pega aquele plano anual e o seu dono, o seu diretor, o seu CEO, dê o nome que vocês quiserem, a maior autoridade, dá prioridade para conhecimento. Porque ele não aceita aquela coisa de que, o cara fica bom, vai para outra fazenda. Tom Peters falou, eu prefiro um cara treinado no concorrente do que mal treinado comigo, me dando prejuízo. Tá? E aí aquele treinamento, ele chega lá, tem um quadro com todo o treinamento previsto para o ano, ele fala, gente, isso aqui é uma universidade, cara. Eu vou ter treinamento de motivação, gestão do tempo, vou ter treinamento de NR35, e NR 42, 54, 76, porque não falta NR, e vou entrar em espaço confinado, e vou na feira, vou na AgroLeite, está tudo escrito com um ano de antecedência, porque o plano de treinamento foi aprovado 6 meses antes do ano anterior. Isso é uma empresa de alta performance. Mas por que 6 meses, você está louco? Por quê? Porque os gerentes de RH sabem que quando não tem um plano anual, ficam assim, chefe, com licença, tem treinamento bom aí que apareceu, o que o senhor acha? Um cara legal, né, de contador. Quanto vai custar? Puta, aí aquela novela. Cada treinamento é uma negociação. Se você termina o treinamento com 6 meses de antecedência, no máximo 4, o ano letivo, ou o exercício do ano, no caso do agro, entre sacras, né? Você apresenta o plano já com os orçamentos, e o diretor aprova um ano antes. No outro ano ele só tem que dizer, venha, já está aprovado. O gerente fica livre, sem angústia, não tem que ficar. Né? E aí o Carlos Alberto fala, meu Deus do céu, todo dia que a empresa pode, eu ralo no campo quando tem plantio, quando tem colheita, mas deu um tempinho eu estou em sala de aula. Ele falou, meu Deus, e dá-lhe certificado, ele deu o currículo dele crescendo, ele acha que está no paraíso. Gerência de processos. Na outra empresa todo mundo mandava ele fazer as coisas, estou pegando ódio dos troços aqui. Estou pegando 3 tipos de nojo dentro de gaúcho. Na outra empresa era assim, ó, faça assim, faça assado, decidimos isso, decidimos tudo top-down, de cima para baixo. O cidadão estava lá, trabalhandinho, cortandinho grama assim, ele olhava lá para a sala da diretoria, falando, lá vem merda. Lá vem decisão para mim, já estou ferrado, cara. Já estão inventando alguma coisa para mim. E quando vem, eles dizem para mim que eu tenho que fazer, ninguém me pede opinião. Ele chega na empresa, tem uma coisa que dá para dar aquele zoomzinho, não? O prédio tem limite, né? Não. Que pena.
Mas aqui tem um POP, que é o procedimento operacional padrão. O que é o POP? Quem nunca viu um POP, mas já comprou eletrodoméstico, né? É aquela desgraça que tu compra, que ninguém vê. Mas na empresa tem um POP, né, seu Neto? O que é o POP? É um manual que tem ali, faça, abra, vira à direita, vai conexão, sabe, para o pulverizador, para o lubrificador, para o plantio, para a colheita, para a análise do solo, para retirar a prova, para fazer uma medição, para medir o pH, para alterar o pH, certo, Neto? Certo, seu Daniel? E todo o pessoal técnico sabe do que eu estou falando. Está tudo escrito. Aliás, o cara que levantou aí é apaixonado por isso, né, Jorge? Os POPs, né, Jorge? O Jorge como é que é? É o que a gente chama? Paraninfo do POP. Gente, o procedimento operacional padrão, deram para ele um manual. Ó, meu amigo, você vai lidar com colheita. Está aqui o POP da colheita. Tudo escrito. Tem uma dúvida lá, ele abre o POP. Ou ele tem no celular. Tudo escrito. Todas as normas. O funcionamento do departamento dele. As normas que ele tem que cumprir. Detalhe, porque o cara que escreveu a norma também, na hora de escrever a norma, ele faz com tanto amor como fez da vaca. Por quê? Porque quando você faz sem amor, a norma é assim: plantar de manhã, colher de tarde, controlar o estoque, conferir a almoxarifada. Isso é frio, o cara se sente um robô. Quando a norma humanística, ela diz assim: garantir o controle do estoque, responsabilizar. Olha, já começa a melhorar a autoestima do cara. Ele começa a ler aquilo e fala: pô, eu sou o cara, velho. Responsabilizar-se por controlar, estar atento para tal coisa, coordenar o descarregamento no depósito. As palavras são de empoderamento. Ele fala: Jesus, eu sou o cara. E além disso, ele tem os fluxogramas, ele tem uma dificuldade. Como é que faz isso? Será que esse documento eu envio agora para o caixa? Não, vou pegar o fluxograma. Fala: não, recebe, está tudo certo, sim, envia para o caixa. Não, envia para o almoxarifado e confere de novo. Ele fala, aquilo dá segurança para ele. Então, nós estamos buscando pérolas, prospectando pérolas humanísticas numa descrição simples de normas e procedimentos. E aí vamos na nossa caminhada, subindo a nossa montanha. A empresa é organizada. Ele diz: que maravilha! Meu Deus do céu, posso terminar do que eu começo? Não é aquela empresa que ele trabalhava, aquele fulano, faça isso aqui, vamos limpar essa começar. O que está fazendo? Está fazendo? Para! Que eu tava... Não, isso aí não. Quem foi que mandou? Foi o Joãozinho. Não, para. Tem que fazer outra. Tá bom. O que é? Isso aqui é parafuso a mesa. Não, para! O que houve? No dia, 5, 6 vezes, ele é interrompido. Ele era interrompido. Chegava no final do dia, ele ia para casa com a sensação de que tinha feito nada. Nessa empresa, o trabalho organizado, ele é permitido terminar. As pessoas perguntam: o que tu está fazendo? Será que tu consegue fazer isso agora? Será que tu pode? Poderia fazer isso agora? Tu tens tempo? Ele continua. Disciplina. A disciplina é também empoderamento, porque as pessoas gostam de julgamentos seguros. Ninguém gosta de trabalhar muito e o outro do lado sem fazer nada. Então, quando se fala de qualidade, o pessoal diz: esse cara pensa que é pastor, que só tem coisa para puxar o saco do funcionário. Não, o funcionário tem que ser disciplinado também, porque nós que somos bons funcionários, e eu tenho certeza que aqui só temos bons profissionais, nós queremos ser cobrados também. Não é bom quando alguém chega para a gente e diz assim: cara, estou contigo, cadê aquele relatório? Quando alguém chama a nossa atenção, nós nos sentimos valorizados. Uma das primeiras coisas do advento da psicologia, lá por volta de 1901,
uma das primeiras escritas sobre comportamento humano, dizia: todo ser humano precisa ser notado, até quando é. E aí ele via, nessa fazenda nova, o companheiro que estava na bola, o gerente chamava ele sorridente: vem cá, vamos bater um papinho. Conversava lá com ele, o cara já saía fazendo a coisa de uma forma melhor. O cara cometia um erro grave, era chamado em particular, depois sabia nos bastidores que tinha recebido uma advertência escrita, ou de repente ele não vinha trabalhar, sabia que ele tinha ficado 2 dias suspenso, porque a falta dele era grave. Isso tudo descobria, e aí o Carlos Alberto ficava mais assustado, porque ele percebia que, apesar de toda a disciplina, os funcionários continuavam lá. Impressionante, né? Os funcionários continuavam lá. E ele continua: salários. Salário nunca ninguém está satisfeito. O Carlos Alberto também não estava, mas ele percebia que na empresa dele existia isonomia, que existiam os níveis determinados, a regra era clara, todos sabiam o que se pedia deles, e ele estava em paz. Porque na outra empresa que ele trabalhava, tinha 30 funcionários e 30 salários diferentes. Onde as pessoas ganhavam aumento no pátio. Passava pelo gerente: ei, como é que tá? Tá ferrado. O que tu quer? Aumento. Cenzão resolve? Resolve. Ainda acontece assim, não? Na empresa de vocês? Aponta com a língua assim. Mexe as orelhas. A gente nunca conta, né? Mas ainda tem. Aquele aumento no pátio, aquele aumento por afinidade, por achar que, porque cuida do meu cachorro, que lava o meu carro, no final de semana dá uma capinada lá no meu. E aí os salários vão ficando desequilibrados, porque você dá aumento no olhômetro. Mas lá na fazenda do Carlos Alberto, na empresa do Carlos Alberto, poxa, ele via que ninguém se queixava de salário, porque cientificamente, e a nossa amiga aqui fala de estatística, a FGV fez uma pesquisa em 2007, se não me engano, 2007, em parceria com o Sebrae, onde foi detectado que o que incomoda as pessoas é o desequilíbrio interno, não é o externo. Se tiver nas outras fazendas todos os tratoristas ganhando mais, eu aguento. Mas se na minha fazenda tiver 5 tratoristas, cada um com salário, eu sofro demais. Porque a competição é interna. O que machuca o meu coração é ficar perto de mim, sim ou não? Não é isso, dona Kita? É assim. E cabe ao gerente perseguir, e o gerente, preste atenção, uma das maiores qualidades do gerente, os gerentes aqui presentes, é a coragem moral. O que é coragem moral? É a capacidade de se expressar respeitosamente para o seu diretor, para o seu gerente de operações, os encarregados aqui. Dizer, ó, com todo respeito, mas eu gostaria de dizer que não está funcionando isso. Não estou feliz com o que está acontecendo. Nós estamos com problemas sérios em determinado setor. Isso é coragem moral. Os gerentes ganham, o salário do gerente se divide em 3 partes. Uma delas é currículo, a segunda experiência, a terceira ser corajoso, porque do contrário ele não é agente de mudanças. Ele não promove mudanças, ele não questiona, e nenhum líder gosta de gerentes concordinhos. Vamos morrer hoje, que bom. Não, fica para amanhã. Ah, então durar mais um dia. Então. Sabe? O líder fica nervoso. Não é verdade? Né, Pérez? Pérez está aí? Pérez está no Google, pesquisando o preço do andar. Eu sei, Pérez. Não é verdade, Pérez? Você não fica nervoso que, fulano, vamos de manhã. Tá bom, seu Pérez, bacana. Detalhe, melhor ainda, seu Pérez. E de noite? Ixi, de noite então, apagar as luzes fica melhor. Para que precisa gerente, filho? Então, salários é uma das coisas que é preciso estar atento. O gerente tem que estar atento, ele tem que trazer respeitosamente para o seu diretor
né? Mas também corajosamente. Eu tive um diretor que um dia ficou ensandecido comigo e começou a falar alto, e quando eu vi, eu falei, ele vai me bater. Ele lembra disso até hoje. Eu só descobri uma forma de acalmar. Eu falei, você está bravo comigo? Eu digo, eu estou te dizendo aquilo que você me paga para te dizer. Tá certo, desculpa. Sabe, é isso. Mas o Carlos Alberto está feliz porque os salários são equilibrados e ele continua subindo. E aí as férias, nessa empresa, é entendido que férias, tem uma definição do Google, sabia? Férias, momento previsto em legislação, dedicado ao descanso em família, onde o empregado poderá usufruir de benefícios, viagens, tal, que ele não pode fazer enquanto trabalha. Está escrito. Não é que ele bate e volta. Nessa empresa, as férias são planejadas. Olha que loucura. Lá por julho, ele já sabe que vai tirar férias dia de 5 a não sei quanto de janeiro. Vai ter erro, claro, que no agronegócio o que mais pode acontecer é mudar a regra, claro, porque o agro é muito dinâmico. Mas se nessa empresa, com certeza, 30%, 40% dos funcionários é cumprido quase que 100% do plano de férias, porque foi programado lá atrás, em cima do planejamento do expert. Não dá para entender que uma empresa cheia de engenheiros, agrônomos, gerentes com 20, 30 anos não consiga moldar aquele tabuleiro para que as pessoas tirem férias. Sem contar o que alguém falou aqui no debate, que é proibido interromper férias, né? Pela lei. Às vezes é necessário, mas é só em 3 casos, certo, Janine? Catástrofe, epidemia, calamidade pública. Mas enfim, ele chegou lá e falou o seguinte: eu não vou tirar férias, porque eu nunca tirei. No primeiro ano ele tirou 20 dias. Carlos Alberto não está acreditando, porque a gente sempre acha que vai piorar, né? E aí um dia chamam ele para uma reunião, ele chega lá, todo mundo sentadinho numa mesa, e ele começa a preencher um questionário que tinha as seguintes perguntas: quando você leva os seus problemas para o seu gerente, você é bem recebido com solução, bem recebido sem solução, tem gerente bonzinho, mas não resolve nada, mal recebido com solução, tem gerente que é bobo, mas resolve, ou mal recebido sem solução. Aí é o caos, né? É a visão do inferno. O cara é recebido mal e também não resolve. Não é gerente, né? Eu estudei. E aí, nessa pesquisa, pergunta qual a sugestão dele. Aí ele pede lá, plano odontológico. Aí pergunta para ele como é que é o ambiente de trabalho. Aí diz que o refeitório tinha que ter um televisor. E ele vai escrevendo. No início com certo medo, mas aí depois de 15 dias, detalhe, pesquisa de clima não se faz amadoristicamente. Não é chegar assim na empresa, opa, vou fazer uma pesquisa de clima, não. Pesquisa de clima requer diagnóstico do perfil da empresa, diagnóstico do clima organizacional, treinamento dos funcionários sobre o que é uma pesquisa de clima, mostrar para os funcionários qual a segurança que eles vão ter em relação àquilo. Depois disso, colocar o cronograma da aplicação, customizar a pesquisa de clima para a empresa, ou seja, fazer os questionários e aprovar com os gerentes, com o diretor executivo, para eles saberem o que vai ser pesquisado, aplicar, tabular e depois devolver. Lembrando que pesquisa de clima, quem faz é uma empresa externa, assim como uma entrevista de desligamento. Não é recomendável que seja feito internamente. Mas ele participa da pesquisa e depois de 15 dias descobre que um monte de pedidos que fizeram, uma série de solicitações foram atendidas. E antes de apresentar, ele já viu uma movimentação, botando uma TV no refeitório, ele já viu o funcionário lá que todo mundo reclamou que era mal educado, já tratando todo mundo com educação. Ele fala: gente do céu, essa empresa quer ouvir a gente, essa empresa nos ouve e
nos dá atenção. Segurança do trabalho, então, funciona pra caramba. Pesquisa da terceirizada, chega na empresa, verifica o que está errado, o que está bom, o que está bacana. Mas não é para bonito, não é para ter relatório na gaveta para entregar para o Ministério do Trabalho. O Carlos Alberto fica abismado porque na semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, ele aprende um monte de coisas sobre câncer de mama, câncer no pulmão, tabagismo, feminicídio, violência em casa, educação dos filhos, finanças. Como, não é verdade, nossos funcionários não têm dificuldade para lidar com as finanças? Sim ou não? Claro que tem, eu tenho. Por que não vai ter? Vocês têm. Quem está rico aí, levanta o braço. Olha que desgraça. Vamos fazer uma simpática só para nós. E ele vê todos os equipamentos comprados. Nós fizemos uma pesquisa nas últimas fazendas que a gente fez pesquisa sobre segurança do trabalho. 3 fazendas. Média de custo com segurança do trabalho per capita, mês, R$47. Entre EPIs, a empresa de segurança, cadê o Alex? Esse homem está rico. Alex é dono da Sumed, está podre de rico, comprou agora um ônibus, que é uma clínica psiquiátrica, só não está ressuscitando ainda pessoas. Mas por enquanto, né, Alex? Se esperar mais um pouco, até crematório vai ter. Mas não é verdade? A empresa, contando com o custo de segurança, a inspeção da empresa. Gente, é barato demais, gente. Lidar com gente no agro é barato demais, perto dos custos que envolve todo o investimento agro nesse país, e que é o grande motor desse país. Mas as pessoas, cuidar do coração das pessoas é muito barato. Quanto custa o padre? Tem psicólogo aqui, cadê a Andressa? A Andressa sabe o que eu estou falando. Eu tenho amigas psicólogas que não sei o que. Olha, gente, o Elton May falou uma coisa muito séria. Ele diz que existem as ciências bem-sucedidas e as mal-sucedidas. Sabia, Andressa? Ele dizia que as bem-sucedidas são as que são testadas em laboratório. Física, química, biologia, e as mal-sucedidas são as nossas, que lidamos com gente. É verdade? Psicólogo, fisioterapeuta, padre, esse povo vive pedindo dinheiro, né? Com exceção da Andressa, que está rica também. Mas, gente, então, lidar com gente é barato pela própria história da nossa antropologia e pela própria história de mercado. Quem vai no psicólogo sabe. E, aliás, aconselho a todo mundo ir, né? Então, na empresa, o funcionário sabe que aquilo não é feito. Tem a CIPAT, está lá o diretor junto, rapaz, sabe? E se a CIPAT não funciona, o diretor dá bronca. E se falta o treinamento, o diretor dá, peraí, como é que está a nossa segurança? E o gerente também. E o gerente está sempre perguntando para a CIPA, como é que está? O que precisa? Esses dias eu brincava numa reunião que a gente pega o WhatsApp, e não é só no agro, tá? Todo o setor da atividade humana. Vendeu aquele carro? Não sei o quê. Vendi, bacana, parabéns, palminhas, joinha, troféu. Deixei uma conta aqui do fulano, parabéns. A gerente de RH escreve, fiz uma reunião com os funcionários dando elogio a eles. Silêncio. Morreu. Não tem joinha, não tem parabéns. Fica no vazio. Não é assim na empresa de vocês? No agro é assim também. Plantei, palminhas. Colhi, palminhas. Consertei. Opa, que lindo. A Ariane manda lá. Como tratar bem os colaboradores. Ninguém responde. Não dá ibope lidar com gente. Concordam? Não dá ibope lidar com gente. E é a pessoa mais importante. Eu pego as atas de reunião e pergunto para o gerente de RH, vocês não trataram de nada nessa reunião com relação às pessoas? Não é possível. Uma reunião de diretoria com seus gerentes. E
carrega, e descarrega, e compra, e empurra, e transfere. E nem uma linhazinha. E como que está a motivação do nosso pessoal? E como que está o bem-estar da nossa equipe? E como está a segurança da nossa equipe? E como está a motivação do nosso povo? Qual é a taxa de felicidade da nossa empresa? Ontem o Rodrigo falou uma coisa séria. Hoje nós temos, dentro do mercado, se vocês procurarem, diretor e gerente de felicidade. Não é brincadeira aquilo que ele falou. São pessoas que estão dentro da empresa para cuidar daquilo que a gente acha que não tem tempo, mas deveria ter. Ontem eu conversava com a Kika, né, sobre isso, que ela está num movimento importante da empresa dela, dizendo sobre isso. Todo profissional tinha que ter curso de administração, engenheiro agrônomo tinha que fazer administração, médico tinha que fazer administração, veja como a gente é maltratado nas clínicas. O dentista tinha que fazer administração, o técnico agrícola tinha que fazer administração, porque administração é ciência e arte, porque lida com fatos e dados, enquanto ciência e arte, porque lida com o coração das pessoas. E a segurança do trabalho começa por isso. Você dizer o seguinte: eu quero devolver os caras vivos para a sua família. Eu fiquei 10 anos no exército atormentando meu soldado. Todo dia. Mas o maior orgulho que eu tenho no exército não é os elogios que eu recebi, as medalhas que eu conquistei. O maior orgulho que eu tenho é que eu devolvi pelo menos 1.400 homens vivos para a sua família. Eu deixava eles enlouquecidos quando iam para a guarda, quando iam para a guarida, mostrando os riscos. Você está com uma arma letal, não engatilhe a arma, não queira brincar de mocinho, a sua mãe está te esperando. Mostrava a foto do cara que tinha estourado o cérebro numa outra unidade, deixava os caras enlouquecidos. Eles tinham mais medo deles do que de mim. Sim, o quartel não tem inimigo. Tempo de paz, só cuida da unidade. A missão da empresa é devolver o funcionário são. E o Carlos Alberto percebia isso. E cada dia ele acreditava menos e continuava crescendo. E recompensas, todo dia sendo elogiado pelo seu gerente. E era reconhecido no dia do aniversário, era reconhecido nos 10, via os seus colaboradores com placa de 10 anos. E no Instagram uma foto lá, feliz aniversário, João. E tinha o dia do aniversariante, mas toda vez que aniversariava, tem dia de aniversariante que começa e não vai porque esquece de dois, né? Faz de um, esquece do outro, faz de um, esquece do outro, aí morre. Tá? Dia do aniversariante, ele recebe reconhecimento quando faz um serviço bacana, e aí ele vai adiante. Ele descobre que nessa empresa o trabalho é um amor feito exílio. É uma frase de Gibran Khalil. Se você não for capaz de descobrir que para que você tenha alta performance, não basta processos humanísticos sem preparação. Processos humanísticos sem planejamento. Processos humanísticos sem colocar o coração nesses processos humanísticos. Eles serão apenas mecanicistas. Porque você vai falar do aniversário, mas não vai dar um abraço. Você vai falar que ele ganhou uma medalha de 10 anos, mas não vai dar um aperto de mão. Você vai fazer uma festa de homenagem para ele, mas não vai chamar a família dele, porque você não está colocando o coração no que você faz. E aí, quando ele chega no final da caminhada, ele descobre onde ele está. E quando ele conta essa história para alguém, as pessoas perguntam para ele: como é o nome dessa fazenda que tu trabalha, Carlos Alberto? Ele fala: olha, o nome da minha fazenda é Fazenda Alta Performance, mas podia se chamar Fazenda Amor. Eu espero que essa breve mensagem faça sentido, tenha sentido, faça sentido no coração de vocês, faça sentido. Porque quando você percebe no teu coração que algo faz sentido, você percorre o sentido correto. Espero que você saia daqui com um novo sentido em cima de gestão de pessoas, para que esse novo sentido seja um caminho firme, estejam seguros de que não existe outra forma. Em algum momento, nós vamos ter que prestar mais atenção nas pessoas, e eu espero que seja a partir de hoje.
nesse dia tão feliz, tão gratificante. As pessoas são aquilo que nós colocamos nela. As pessoas são nossa marca. Eu espero que vocês consigam deixar a marca de vocês nas pessoas. Obrigado de coração, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Peço desculpas pela correria, mas o objetivo é respeitar o tempo. Procurei dar a mensagem com uma certa rapidez, talvez atropelando um pouco, mas espero ter tocado o coração de vocês e principalmente a inteligência de vocês. Obrigado.